Às vezes a gente pensa que é o oposto, né? Uma ótima liderança é aquela que vai dar a visão e as pessoas vão ter que se adequar. Na verdade, é o oposto. Eu sou uma pessoa melhor líder quando eu entendo a realidade daquela pessoa, incluo as necessidades daquela pessoa, a minha visão. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje, porque as pessoas não escutam. É o desafio da humanidade, escutar as pessoas. A gente tá o tempo inteiro pensando em outra coisa, tentando retrucar o que a pessoa tá falando. Então, se eu quero realmente ser um líder mais humano, eu preciso começar a ouvir mais. Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores e sonhadoras. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo, na mesa do EmpreendaCast, uma mulher que foi requisitadíssima aqui, né? A Karine, eu tô com medo de errar o seu sobrenome, mas assim, ó, ajuda a gente aí. Karine Rus, é assim que fala? Rus. Beleza. Ó, Cá, um monte de gente pediu o seu nome. E quando eu avisei aqui nos grupos de podcast que eu ia gravar contigo, primeiro que teve gente que tá aqui escondida participando, né? Pra poder te ouvir. E eu recebi um briefing muito legal da sua assessoria de como seria a entrevista. E aí eu compartilhei num grupo de podcasts, eu falei assim, galera, aprende aqui, ó, como faz um bom briefing para você ter uma entrevista legal e montar uma pauta. Quando eu divulguei isso pra galera, antes da galera comentar que foi bacana o PDF que eu divulguei, a galera falou, nossa, ela é incrível, participei de um workshop com ela, adorei. E a outra falou, cara, essa mulher é demais. Então... Que lindo! Atendendo a pedidos, né, mais do que eu, o povo queria você aqui, né? Então, eu queria começar falando o seguinte, se você fosse resumir em 144 caracteres, o que você faz e o que você tá fazendo nesse mundão, como é que você faria? Pode passar os caracteres, tá? É só pra dizer que é um pouco mais curtinho. Massa. Primeiro, queria agradecer. Finalmente chegou esse encontro, eu também estava esperando muito poder trocar com você e somos já parceiros aí, né? Bom, eu diria que o que eu faço hoje é apoiar as empresas por meio de capacitações, sensibilizações e consultoria de diversidade e inclusão para que essas empresas, elas sejam mais inclusivas, né? Uhum. Hoje, quando a gente olha o quadro, né, das empresas no geral, executivos, a gente vê ainda muito poucas mulheres em cargos de comando, pouquíssimas pessoas negras, e a minha intenção é que, de fato, a representatividade que a gente tem na nossa população, somos mais de 50% de mulheres, mais 56% de pessoas pretas e pardas, e que elas estejam representadas nesses espaços de poder na sociedade. Então, essa é eu sonho realmente com um mundo com mais justiça social e equidade, e eu tenho hoje colocado meus esforços para apoiar, né, as organizações a desenvolver essa cultura de diversidade e inclusão. Cá, claro, antes de você empreender, né, com a NIWA, que a gente vai falar bastante aqui da NIWA, você passou por alguns cargos, você passou por alguns momentos ruins aí de empresas que têm essa dificuldade de entender o tema que a gente vai discutir aqui. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e que você desse, assim, uma visão, como que você vê esse mercado, assim, o nascimento da NIWA, com certeza, é de uma dificuldade que o mercado tem de falar do tema, né? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que você passou até o momento que você está aqui, por onde você caminhou, e como é que você vê esse tema e a oportunidade e a necessidade de existir uma NIWA para ajudar esse mercado B2B aí. Maravilhoso. Eu sempre digo que, assim, o meu sonho é que não existissem consultorias como a NIWA, porque a gente já teria chegado num momento em que a gente teria diversidade, de fato, sendo representada nesses espaços dentro das empresas, e a gente não precisaria de nenhuma consultoria para apoiar nesse aspecto. Então, se eu estivesse falando que o meu sonho máximo é que a NIWA não existisse, se eu pudesse resumir meu desejo, seria isso. A minha trajetória, ela começa, eu me formei na área de comunicação, sociologia, e trabalhei em diversas empresas, desde agência de publicidade, empresas mais tradicionais, trabalhei em alguns organismos internacionais, na Unesco, Unicef, Secretaria de Direitos Humanos, e quando eu comecei a ir para esse mercado, eu comecei a me especializar nessa área de tecnologia e de inovação, porque eu saí da faculdade, as pessoas falavam, bom, o jornal vai acabar, revista vai acabar, e eu olhava assim, naquela época era Orkut, sabe, Gustavo? Na minha época era isso que estava no auge, o Twitter também estava
tava ali bombando. E eu falei, bom, eu tenho que ir pra parte das redes sociais. Comecei a me especializar mais nesse tema e migrei de carreira, me tornando gerente de projetos dentro da Unesco. Ali que foi o meu desafio, porque eu já estava num cargo de liderança, a área de humanas é uma área muito feminina, então eu não tinha problemas em relação ao machismo. Mas quando eu migrei de área para uma área de tecnologia que ainda é predominantemente masculina, eu ouvi piadas machistas, minha capacidade intelectual sendo questionada, comecei a duvidar de mim, da minha inteligência, acreditar que eu precisava de mais um curso, de mais uma formação, que meu inglês não era bom. Então eu comecei a entrar num ciclo de autodepreciação mesmo, de duvidar de mim, e esse ciclo ele se rompe quando eu começo a dialogar com outras mulheres do setor de tecnologia e inovação e eu começo a perceber padrões de fala exatamente iguais aos meus. E eu comecei a olhar e falei assim, bom, isso aqui não é uma questão só minha, é uma questão estrutural do mercado. Por conta dessa minha ampliação, dessa minha consciência, eu comecei a mentorar essas mulheres. Então, mulheres que estavam iniciando a vida profissional, que estavam desistindo e eram extremamente capacitadas, talentosas, mas que estavam desistindo desse mercado. Eu falei assim, não é possível. Você tem talento, você gosta disso, você não pode desistir em função desse mercado extremamente machista. E aí eu comecei a tomar gosto por isso eu estava já em 2012, abri uma organização sem fins lucrativos que foi o Maria Lab, mentorei mulheres nos meus finais de semana, de noite, né? Fazia isso porque eu amava mesmo. E aí de 2012 a 2016 acabei mentorando mais de 1.000 mulheres do setor de tecnologia e inovação e aí a virada de chave aconteceu. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Não quero ficar no meu horário comercial gerenciando projetos. Eu quero mentorar pessoas e principalmente essas mulheres que eu via que tinham muito talento. 2016 eu abro a minha primeira empresa. Sou aí posso dizer, uma empreendedora serial aí. Abro minha primeira empresa que foi a Upit, que é uma consultoria de diversidade de gênero para apoiar as empresas de tecnologia a desenvolverem essas mulheres na liderança. Então, na época, tive alguns clientes, a CA Technologies, o Google, o Facebook. E por conta dessa minha atuação dentro das empresas nessa área de diversidade de gênero, eu acabei criando, junto com uma ex-sócia, Amanda, um treinamento que foi o programa Elas, que rodou mais de 50 multinacionais. 30% dessas mulheres tinham sido promovidas depois de um ano que tinham passado desse treinamento. Que legal. E assim, impacto, resultado financeiro, tudo lindo, maravilhoso. E eu tava extremamente realizada, né, de perceber que eu tava contribuindo de alguma forma significativamente para elas. E na pandemia, começo a fazer algumas reflexões muito profundas sobre o que eu queria para os meus próximos anos de vida. E a virada de chave foi: diversidade de gênero é apenas um dos pilares, né? Quando a gente pensa na mulher, a gente tem que olhar ela por todos os marcadores que elas são atravessadas. Então, ela pode ser mãe, ela pode ser uma mulher negra, ela pode ser uma lésbica, ela pode ter vindo de uma periferia, ela pode ter vindo de uma outra geografia, e tudo isso vai fazer com que ela tenha mais ou menos acesso às oportunidades no mercado. Então, essa minha reflexão de olhar a diversidade de maneira mais geral, de maneira mais sistêmica, fez com que eu ampliasse a minha atuação, saísse apenas da parte de diversidade de gênero e trabalhasse com diversidade e inclusão. Então, a NIL, ela se posiciona exatamente dessa forma. É uma consultoria que hoje tem apoiado essas empresas a, de fato, desenvolverem lideranças mais inclusivas e também mulheres nesses espaços de poder, né? A gente hoje trabalha tem 2 pilares que a gente pode dizer, né? Uma linha de capacitação e sensibilização nos temas de diversidade e inclusão e uma consultoria, que é onde a gente olha a empresa, mapeia as dores que a empresa tem nesse tema, cria um plano de ação, define indicadores para essa empresa começar a ter visão, porque aí vem a pergunta que você me fez. Como que é esse mercado tá hoje? Como que ele mudou? Eu diria assim, que desde os 5 anos para cá, que eu venho atuando fortemente nesse tema, naquela época existia ainda a discussão, mas isso aqui não é prioridade. Hoje as empresas estão sendo pressionadas a olharem para isso de maneira estratégica, né? Só que elas não sabem como. Eu acho que esse é o pulo, né? Hoje a gente, né, desde o ano passado aí a gente viu várias empresas, Nubank, Carrefour, todas essas que passaram por grandes crises e tiveram que olhar para
de maneira obrigatória para os seus esforços de diversidade. E agora as empresas elas estão mais olhando para isso. Opa, preciso me posicionar nisso. Só que ainda assim existe um mindset, o que é um mindset de, às vezes, olhar que isso é só uma área de RH, é área de sustentabilidade. Ou seja, o mindset ele não está olhando a diversidade como algo estratégico em todos os níveis da empresa. Às vezes, ainda assim, é um setor muito localizado de alguém que contrata uma palestra no Dia das Mulheres para fazer uma sensibilização e acaba. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você tá precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, juridicopurassinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o juridicopurassinatura.com pode te ajudar. Acessa lá www.juridicopurassinatura.com/empreendacast que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! O que eu ia te falar era o seguinte, você acha que assim, não tem empresa que tá surfando como buzz? Assim, tipo, tem. Deixa eu pegar essa onda pra me aparecer? Você não sente isso? Às vezes claro, né? Vamos separar o joio do trigo. Você sabe quais empresas são sérias e quem tá por trás, né? Diante dessa pergunta que eu queria que você continuasse, tá? Eu queria primeiro assim, saber de você. Então, você sente que às vezes é buzz? E depois, quem te procura? São mulheres ou são homens que entenderam ou qualquer outro departamento que entenderam que isso é estratégico e necessário e não buzz? Maravilhosa essa pergunta. Eu vou começar pela última aqui. Essa pergunta, ela é interessante em que sentido? Pouquíssimos tomadores de decisão, os CEOs, né, vamos lá, homens no nível mais executivo, entraram em contato comigo falando, nossa, quero aprender mais sobre isso, não entendo nada. Normalmente, são pessoas profissionais de RH, tem homens com certeza, mas são profissionais de RH, mulheres, embaixadores, falam assim, nossa, eu vi essa sua palestra, quero levar isso para dentro da empresa. Então, ela ainda está num nível, assim, não no nível do tomador de decisão, ela está ainda no nível em que o profissional de RH, às vezes vem já com uma demanda, preciso fechar um treinamento de liderança inclusiva para minha empresa, ou vem porque assim, puxa, eu preciso muito trazer isso para a empresa e eu não sei como. Então, e aí eu acredito no seguinte, a gente só muda para que isso não vire buzz quando eu tenho a alta liderança de fato engajada nesse tema. Ela abraça, sabe? Ela acredita que, porque talvez ele tem uma filha e que daqui a 20 anos ele quer que essa filha, quando esteja no mercado de trabalho, ela ganhe de maneira igual ao seu par. Talvez a motivação seja porque ele entende que tem a ver com justiça social, direitos humanos e que ele quer, de fato, se engajar nesse tema. Ou pode ser porque ele vê como resultado direto para o negócio. Já que a gente está falando de inovação, quanto mais diversidade eu tenho, mais diversidade eu vou ter em termos de desenvolvimento de produtos, de serviços, mais pessoas, né, se eu tiver um ambiente inclusivo, mais pessoas vão se sentir acolhidas, menos perda de talentos, né, mais pessoas felizes. Então, isso tem total a ver com diversidade, né? Isso tem total a ver com resultado direto para os negócios que essas organizações, muitas vezes, ainda duvidam, né? Ou, quando aperta o calo, isso aqui não é uma coisa para olhar agora, vamos olhar para outras questões da empresa. Então, tem muita empresa ainda que está navegando, algumas ainda, tipo assim, eu tenho que fazer, mas não sei o que fazer. E tem aquelas que já já estão engajadas. Então, por exemplo, correram atrás do Fórum Apps, que é um fórum da ONU Mulheres, que certifica empresas que estão de fato comprometidas. Então, você começa a perceber que há um comprometimento maior quando essas organizações, elas já têm consistência nas suas ações. Elas não estão me procurando para uma palestra específica e pontual. Elas falam,
bom, ano passado eu tentei isso, já temos grupos de afinidades aqui dentro da empresa, a gente é signatária do EPS, do Pacto Global, a gente já tem tentado algumas coisas, mas temos ainda desafios. Então, são essas pessoas que a gente quer dialogar. Sim. Porque é exatamente isso, a gente não quer fazer trabalho mais do mesmo, né? De realmente ser essa peça para ser colocada na vitrine e de fato não levar a sério esse tema. Então, a empresa que não leva a sério esse tema, no meu ponto de vista, ela vai morrer. Vai. Porque esse é o futuro. Vai. E eu te perguntei isso, cara, porque assim, né? Eu acabei de sair de uma grande instituição, né? E eu pisei em várias. E agora, fazendo comercial da Voz e Conteúdo e buscando pessoas para por meio do podcast, transformar e levar a voz, né? A gente se depara com todo tipo de ser humano, né? E na própria empresa que eu trabalhei, você sabe que, mesmo estando na área de inovação, que a diversidade de pensamento é o grande barato da construção da inovação, né? Diversidade na idade, no sexo, nos pensamentos. Cara, isso é uma parada que torna a inovação mágica. É isso que torna mágica, né? Mas eu lembro de uma área de inovação que, quando a gente chegava, falava, chegou os caras do cabelo vermelho, chegou os caras do cabelo verde, né? Os caras no sentido dos maluquinhos, né? Ou das maluquinhas. A gente era os ETs da empresa, né? E graças a Deus, antes de eu sair, graças a Deus não, né? Graças a Newa e diversas empresas que estão trazendo isso, né? Fizeram de fato com que o tema fosse encarado muito diferente. Aí eu queria te fazer uma outra pergunta, assim, né, cara? Na minha área lá, a gente prezava por isso como raiz, assim, já era orgânico o que a gente queria. A vaga, a gente falava, cara, a gente quer preencher com uma cabeça diferente. Vamos dar preferência, inclusive, para pessoas que estão aí disputando e tentando espaço, porque eu olhava para o andar assim, era muito homem e branco. A tecnologia da empresa que eu vim, de várias que eu trabalhei, era homem, branco e ponto final, né? Pouco eu via de negros e pouco de mulheres. E quando tinha de mulheres, eu escutei também, estando do lado ou na frente das discussões, como o que você está fazendo aqui, né? Será que você é uma grande programadora? Eu não sei se você é uma boa arquiteta. Eu escutei frases assim que eram aquelas de rasgar a gengiva. Como é que pode ter esse tipo de discussão, né? E você vai andando pela empresa. Por que eu estou tocando nisso, né? Porque eu mesmo sou uma pessoa que venho me desconstruindo e construindo um pensamento para a diversidade, para tudo que acontece. Bom, eu venho de uma família que as discussões, assim, a cultura, né, tanto dentro da minha família, da extensão dos tios, das tias, tinha uma visão bem diferente, né? E aí, quando a gente vai desconstruindo, né, a gente vai aprendendo e vai abrindo, né? É como se você estivesse dentro de um cabresto, assim, né? E você vai abrindo a sua visão para as discussões. E por que eu te falo isso, né? Porque o Gustavo da última meia década é muito diferente do Gustavo da última década, né? E eu acho isso muito bom, né? Até converso com a minha esposa bastante, eu falo, pô, que legal, né? A gente absorver, a gente aprender, a gente ampliar a nossa visão. Só que alguns dinossauros ficam, né? Passa ano, vem ano e os dinossauros ficam. Onde que eu quero chegar, cá? Que quando você entra com a Newa na empresa, você se depara com todo tipo de cenário. Tem outras Karines lá que estão prontinhas para dar a mão para você e atropelar e derrubar todos esses muros, né? Mas vai ser impossível você não encontrar muros, né, com esses dinossauros, né, tanto do gênero masculino quanto feminino. Aí eu queria saber de você, assim, quando você está entrando com essa pauta, com esse tema, qual que é a parte mais difícil? Porque às vezes o principal sponsor do projeto, ou o cara que assinou o contrato, ainda precisa se transformar, né, precisa se desconstruir, né, e tem uma Karine lá, um João, um Pedro, um Paulo, que está carregando esse tema, só que ele ainda é uma andorinha ali tentando fazer verão. Eu queria saber de você, assim, como é que você tem se deparado, não precisa citar o nome das empresas, né, mas como é que você encara, assim, porque eu entendo que além do que você tem que fazer como consultoria, você tem ainda ali um trabalho, acho que 1 a 1,
de Karine, né, e de todo mundo da Niwa, de ir transformando essas cabeças também, mudando e virando essa chave do mindset. Faz sentido isso que eu tô falando para você? Assim, super. porque eu não consigo ver você andando na última empresa que eu trabalhei sem se deparar com situações que você fala assim, meu Deus, gente, que década que a gente tá, né? Sim. Eu queria ouvir um pouco de você, assim, o que você tem encontrado aí nesse mundão? Eu acho que para a gente fazer esse trabalho sério que a gente está se propondo, primeiro a empresa precisa querer, porque é exatamente isso. A empresa pode ser que ela queira fazer uma ação para marketing e tudo mais. E assim, quando ela quer, ela precisa começar a ouvir as pessoas que estão lá dentro. Então, essas mulheres que a gente está falando aqui, pessoas de grupos subrepresentados, né, pessoas negras, os poucos e as poucas que estão lá, como que elas veem a empresa? Quais são os desafios que essas pessoas estão passando? Então, se eu tivesse que falar, você citou empresa de tecnologia foi a que mais cresceu na pandemia, né? A gente sabe que, assim, falta mão de obra, seja homem, seja mulher. Mulher menos ainda, mas falta. E se a gente não tem começando a ouvir por quem está lá dentro, quais são os desafios que passa, fica focado nessa contratação e aí quando contrata, às vezes é um ambiente hostil, como você trouxe vários exemplos, essas pessoas vão sair. Então eu acho que tem que ser um interesse da empresa realmente de abraçar, porque assim, mudança de cultura não é de um dia para o outro. Vai ter que arregaçar as mangas, vai ter que ter ações intencionais, vai ter que querer fazer parte dessa mudança. E aí, quando a gente entra em contato, principalmente com pessoas né, que estão em diferentes estágios de consciência, vamos dizer assim, eu começo a perceber as palavras, elas têm muito poder. Então, eu começo a perceber qual que é a forma de pensar dessas pessoas, né? Quais são os vieses que estão por trás. E a gente precisa pontuar na hora, quando a gente vê. Eu vou dar um exemplo, sem citar empresas, mas é algo muito comum. A gente está falando de tecnologia, então eu vou falar aqui. É muito comum no setor de tecnologia, homens acreditarem, isso é um viés de maneira geral, de que as mulheres não são boas para raciocínio lógico, para matemática e tudo mais. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive, que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Eu tenho um caminhão de pessoas que eu conheço que praticaram esse vômito pelo pensamento aí. Exato. E assim, tem pesquisas e pesquisas que já desconstrói esse tipo de argumento. E quando a gente começa a ouvir uma pessoa que traz esse argumento, a gente tem que pontuar com fatos e dados. Então, é nesse nível que a gente tem que fazer. Isso tem a ver com educação. E também, eu não vou fazer milagre. Se essa pessoa não estiver aberta também para ouvir, porque essa é uma postura de quem quer aprender. Eu, por exemplo, aprendo com pessoas negras. Eu sou uma mulher branca. Então, assim, eu vou estar numa postura... Eu não passo por racismo. Eu vou estar numa postura de aprender. Cara, tem coisas que eu vivo e que eu não sei o meu privilégio, porque eu sou uma pessoa branca. Então, eu tenho que ter essa postura de ouvir. E não quer dizer que eu não posso falar, porque é muito diferente. A gente confunde, eu vou dizer um termo aqui, que tá muito na moda, lugar de fala. E a gente acha que pelo fato de talvez não ser uma pessoa negra, eu não posso falar sobre o tema, sobre racismo, por exemplo. Só que eu posso falar no meu ponto de vista de pessoa branca, não como pessoa negra, não como protagonizar essa pauta, mas enquanto pessoa branca, os meus desafios, as minhas limitações, né, o que eu vejo, isso tem que ser
ser cada vez mais potencializado. Porque é isso, as pessoas, bom, essa pauta não é minha, tem que ficar na minha, aí vai pra posição de culpa, de omissão, de silenciamento, e não pra uma postura de ação. A gente não quer que as pessoas se envergonhem ou sentem culpa pelos privilégios que têm. A gente quer que, ao entender que tem esse privilégio, o que eu faço pra mudar a vida dessas pessoas? Quais são as ações, as minhas novas atitudes, meus novos comportamentos? Como, por exemplo, não repetir mais esse tipo de frase. Você não é tão boa desenvolvedora, né? Porque isso é um preconceito de gênero. Sim. Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é pontuar. E a partir do momento que eu começo a ter consciência e eu vejo num grupo, eu vejo pessoas cometendo essas discriminações, eu tenho que ser a pessoa que vai pontuar. Aí você fala assim, nossa, Cá, mas é muito chato estar nessa postura. Mas eu gosto de uma frase que a Angela Davis fala, que é, para uma sociedade não ser racista, não basta ser contra o racismo, eu tenho que ser antirracista. Da mesma forma, numa sociedade onde eu não quero mais machismo, não basta ser contra, eu preciso ser antimachista. Isso significa o quê? Se eu sou uma pessoa mais consciente, estou mais presente para esse tema, e eu percebo situações de discriminação, é o meu papel apontar e trazer uma mudança para aquele meio. Porque se eu silencio, eu estou naturalizando aquele tipo de violência. E, ao naturalizar, as pessoas acham que isso é uma prática comum. E logo isso não vai mudar. Então passa de uma abertura da empresa, genuinamente de querer uma transformação cultural. Passa dessas lideranças estarem abertas para ouvir e aprender e questionar os seus próprios preconceitos, seus próprios privilégios e a gente pontuar, né? Porque é assim que a gente consegue mudar, né? Que é por meio de as pessoas fazendo perguntas para você, trazerem reflexões, falarem, essa piada é uma piada machista, é uma piada racista. Hoje a gente não admite mais esse tipo de piada aqui nesse ambiente. Então, é uma postura incômoda? Ela é incômoda, porque a gente não vai conseguir mudar se a gente ficar nessa postura de inércia, de não ação. Então, essa é um pouco da provocação que eu faço. Tem sido algo extraordinário, porque às vezes a gente tem a sensação, como é mudança de cultura, a gente fala assim, nossa, cara, na última aula, quando a pessoa tá fazendo a apresentação, ela solta uma palavra, um viés, né, um preconceito, e aí é seu papel falar assim, bom, a gente viu isso nas aulas anteriores e tal, então exatamente essa frase que você tá trazendo, ela remete, né, a um contexto que é machista. Então tem que falar, gente, e assim, para eu conseguir chegar para essa liderança e falar isso, eu precisei criar um espaço de segurança. E eu quero isso, porque eu quero que essa pessoa me traga esse tipo de inquietação, dúvida, questionamento, que ela fale essas coisas, ela não perceba que ela tá falando, porque é exatamente dessa forma que eu vou ajudar, né? Se a pessoa não sentir a vontade para dizer aquilo que pensa, eu jamais vou conseguir fazer uma transformação como eu quero. Então, eu preciso criar esse ambiente de segurança, de acolhimento, de que a gente tá para ouvir e para trocar, e porque estamos todos nós aprendendo, né? Você falou isso, né? Nossa, 10 anos atrás, eu também. A cada ano a gente muda. Sim, porque totalmente. A gente tá aprendendo o tempo inteiro. Então, totalmente. Eu tô aprendendo o tempo inteiro. Nós estamos aprendendo sobre esse tema e crescendo e não mais tolerando determinadas atitudes, determinados comportamentos que antes eram naturalizados. Então, isso já não dá para ser tolerado mais. E você sabe, Ká, que o nascimento do meu filho foi parte crucial da limpeza do meu HD, sabe? Eu falo pra galera que meu filho me ajuda a limpar o HD. Esses dias eu coloquei uma camiseta rosa, né? E ele falou, nossa, pai, é a camiseta da mamãe. Aí eu falei, não, filho, o papai também gosta de rosa. Ele, você gosta? Eu também gosto de rosa. Eu falei, ótimo, que legal, né? Eu tô até com o microfone rosa aqui. E aí você pensa na pureza, né, do meu filho falando aquilo, porque de repente o que ele tá assistindo no YouTube, alguma coisa que ele tá vendo, tá fazendo essa separação, né? E aí a minha esposa até olhou assim e falou, filho, o papai também pode usar uma camiseta rosa e deve, né? E você, se você quiser também, a gente compra a camiseta rosa pra você. E ele, eu quero, né? E aí hoje, na última semana no shopping, umas 2 semanas atrás, a gente passou numa loja de fantasias e aí o meu filho falou, eu quero uma fantasia de princesa. Eu falei, tá bom, você quer? Vamos lá, né? E aí eu dei uma navegada pela loja,
né? E é complicado, né? Eu tava super aberto, super dentro que eu compraria a fantasia de princesa com meu filho. Só que a própria vendedora não estava pronta para a situação que aconteceu, assim. A gente passou por um momento ali bem difícil. Eu entendo também que acho que não deve ser comum, né? Para ela lá, algum menino querer a fantasia de princesa. No final, meu filho até desistiu. Depois ele viu umas outras e quis outras. Não acredito. Mas ele desistiu dentro do que os olhos dele foi vendo ali, do que ele estava querendo. Mas ele deixou muito claro, assim, na frase, pai, eu quero uma fantasia de princesa. E eu falei, beleza, vamos comprar, vamos ver qual que ele vai querer. E eu vou comprar para ele, tá beleza, né? E eu vi a situação ali da vendedora, do gerente da loja, de algumas pessoas que estavam ali próximas, né? Mas no final eu deixei ele super livre. Eu falei, cara, o que você quiser a gente vai levar e tá certo. Não tem essa distinção, não existe isso. Talvez o Gustavo, garotinho, né? Ou com meus 11, 10 anos, isso seria um absurdo. Nossa, como é que ele quer uma fantasia de princesa, né? Essa discussão seria bem longa dentro de casa e dentro de onde eu fui criado, né? E com a minha esposa e já com quem a gente convive, como isso vem sendo uma discussão super limpa, né? Assim como eu reparo aqui que essa Karine, né, tá desde a época do Orkut tocando nesse tema, né? Na época que o Orkut tinha as comunidades, né? Os testemunhos. Os testemunhos, né? Eu só converso por depô, né? E por aí vai, por depoimento. Lembra disso? Essa eu desenterrei, hein? E tinha vários outros grupos que acho que no Orkut seriam banidos pro momento que a gente vive hoje. Totalmente. Né? Assim como músicas e coisas que hoje não fazem mais sentido nenhum pro momento que a gente vive. Séries, né? Séries também, né? Eu acho que bom também que várias empresas, não só da massa televisiva, né? Foram se adaptando e arrumando algumas coisas, né? Se a gente buscar na época dos Trapalhões, assim, uma coisa, assim, é meio vergonha alheia, às vezes, você assistir alguns episódios pro momento que a gente vive hoje, mas que na época era comum ou estava enraizado, né? Que você falou, culturalmente naturalizado, né? Isso, dentro das discussões. E por que eu entrei nisso, né? Porque o fato do meu filho ter nascido e a pureza da criança de analisar coisas facilita pra gente olhar com uma ótica completamente diferente. O meu filho faz todo dia eu aprender algo diferente. Todos os dias ele me traz algo diferente. E aí eu comecei a pensar como criança, eu comecei a pensar como João, sabe? A analisar as coisas mais puras, né? Sem gênero. Sem estereótipos, né? Sem estereótipo, né? Eu fiz uma bariátrica, por exemplo, né? E eu já emagreci 31 quilos. E aí o meu filho mesmo fala assim, poxa, papai, você perdeu aquele barrigão seu, que saudade do seu barrigão, né? Eu falo, não, mas o papai tem aqui ainda um cantinho para você encostar gostoso. Eu gostava de deitar no seu barrigão, né? Aí eu entro no lance da gordofobia, né? Durante muito tempo eu usei isso como escape, né? De fazer a piada para poder me esconder dentro de um Gustavo obeso, né? E aí a gente vai aprendendo várias coisas, mas mesmo assim eu sou aprendiz, né? Tô aprendendo uma série de outras coisas. Eu acho que você falou um ponto aí que eu gostei, assim, e eu me vi dentro disso, né? Dentro da posição que eu tenho e da liderança que eu já exerci, o tanto que eu aprendi com os meus liderados também foi incrível, né? Mas parte do que esse meu filho me ajudou também para eu contratar, para eu olhar para a diversidade diferente, para eu entender que as equipes, quanto mais diversas, melhor, né? Mas muito desse João que está aqui em casa e tem esse HD limpinho, né? Prontinho para eu depositar o que é melhor para ele. Acho que isso eu discuto muito com a minha esposa, né? Eu falo, poxa, quanto mais a gente conseguir colocar para ele desse momento que a gente vive, desse mundo que a gente está aprendendo também, melhor, porque esse João vai ser um cara completamente diferente daqui 15, 20 anos, né? E você falou daquele colaborador que tem uma filha que está fazendo ele pensar, né, como é que vai ser a filha dele no mercado de trabalho daqui 15, 20 anos também. Eu acho que isso é muito importante, porém, tem que partir da gente, né, tem que ser um lance assim, eu não sei qual momento que eu comecei a entender, a discutir, a tirar algumas piadas, que eu tenho uma vergonha danada do que eu já fiz no passado, né, e também não me orgulho, porém entendo que foi necessário eu sentir essa vergonha hoje, porque de alguma forma eu aprendi, né, e dentro das empresas que eu trabalhei também, entender que esse
esses temas precisam ser discutidos com muita transparência, com muita facilidade, né? Eu fiz questão de te convidar para cá por N motivos, pela grande empreendedora que tem por trás, né? Da serial empreendedora, que a gente já falou aqui, né? A gente acabou tocando em algumas, mas também pela facilidade que você toca nesse assunto, Cá. Você percebe que até a minha voz mesmo, quando eu vou aprofundando, eu vou recuando um pouco, né? Com um pouco mais de dificuldade, talvez, de me embaralhar nas palavras, porque eu estou em constante aprendizado, né? E eu acho que isso é muito comum para vários, né? Tá todo mundo aprendendo. Sim. Uns em estágios mais avançados, outros menos avançados. Mas se cada um começar a olhar para os seus filhos hoje e dar uma olhada como é que eles estão encarando, né? E o quanto você ainda não enviesou seu filho culturalmente, né? Melhor para você sentir que não tem raça, não tem gênero, né? E diante disso, o que eu queria te perguntar, Cá, para a gente aprender, acho que vários sonhadores e sonhadoras aqui vão aprender de vez isso. Tem uma diferença de igualdade, equidade, né? Tem uma série de classificações que eu queria aprender um pouco contigo hoje e ensinar a minha galera toda. Quais são essas diferenças? Como é que a gente pode usar como exemplos para a gente usar esse, né, mais de 35 mil sonhadores e sonhadoras para a gente educar uma galera aí também que está disposta a aprender e tocar um mundo mais transparente, mais límpido daqui para frente. Explica para a gente a diferença de igualdade, equidade. Massa. Eu gosto de trazer esse tema, talvez falando sobre algo que é polêmico no nosso país, que é a discussão da meritocracia, né? Ouve-se muito ainda das empresas, né? Essa é uma palavra ainda corporativa muito usada, né? É o mérito, né? Por meio do seu mérito, você vai conseguir atingir o seu sucesso. Só que quando a gente tem uma sociedade que é extremamente rica, mas extremamente desigual, a gente tem pessoas partindo de lugares diferentes, né? Eu vou dar um exemplo. Eu posso ter uma colaboradora que é mãe solo e que precisa se sustentar. E eu posso ter também um colaborador que mora com os pais, que não precisa cuidar da casa e que está o tempo inteiro, digamos ali, mais disponível. Então, do ponto de vista de se eu sou uma liderança que eu não sou consciente, eu poderia dizer, nossa, mas o fulano, ele sempre está presente em tudo o que a gente pede. Ele está às 9 horas, 10 horas da noite respondendo mensagem no WhatsApp, no e-mail, extremamente talentoso, competente, etc. E eu posso julgar que aquela mãe, ela talvez faz corpo mole, ela não tá o tempo inteiro presente, ela às vezes aparece nas reuniões de câmera fechada, e aí eu posso me induzir achando que ela não quer crescer dentro da empresa, ou ela não é competente o suficiente. Só que eu tô partindo de lugares completamente diferentes. Eu tô falando de uma realidade de uma mãe solo que tem que dedicar seu tempo num homeschooling super desafiador, tentando adaptar essa criança a um computador, a usar um computador. E eu tô falando de uma pessoa que tá numa outra condição. Então, a gente tem essas realidades no nosso país, né? Isso a gente pode falar sobre inclusão de pessoas negras em espaços de poder. As pessoas negras, elas não estão representadas, né? Por que a gente discute cotas? Porque hoje é um dia simbólico, né? Vou até dar um spoiler aqui. Estamos gravando no dia 13 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Racismo. Por quê? 13 de maio de 1888 houve a abolição da escravidão, Lei Áurea. E aí, quando houve a abolição, que é oficialmente, né? Só que essa população, ela não foi inserida no mercado de trabalho. Eu não criei políticas públicas para incluir. Então, na prática, a população negra, ela vive uma semi-abolição. Porque se a gente não tem ações intencionais para trazer essas pessoas, desenvolver, capacitar essas pessoas, eu não vou conseguir ter essa representatividade que a gente está falando. Então, isso é uma coisa. A outra em função dos meus
vieses, eu também não vejo que essa mulher é competente, mas ela é competente pra caramba. Eu não vejo que essa pessoa negra ela é competente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar os nossos critérios, os nossos parâmetros. Eu vou dar um exemplo para ilustrar aqui a própria Magazine Luiza, né? Ela criou no início do ano, final do ano, início do ano, o processo de trainee para pessoas negras. Foi uma grande discussão, as pessoas discutindo que era racismo reverso. A gente ouviu tanta discussão e as pessoas falando, mas vocês estão privilegiando pessoas negras e as pessoas indígenas. E aí começou aquela grande discussão. E o que eles fizeram? Porque quando a gente pensa num processo de trainee, você com seus 20 e poucos anos, você acabou de sair da faculdade, você poderia se candidatar e talvez, por você ser uma pessoa privilegiada, você tem um inglês fluente, teve uma oportunidade de fazer um intercâmbio fora e tudo mais. O que eles fizeram? Já existem pessoas negras extremamente competentes e talentosas. Eles mudaram os critérios. A gente sabe que a população negra, ela precisa trabalhar e estudar. Então, em vez de eu colocar como pré-requisito ter 22, 23 anos, eu vou colocar como pré-requisito ter 30 anos. Em vez de eu colocar necessidade de ter uma experiência fora, eu não vou colocar, eu vou colocar algo como flexível. O que aconteceu? Por conta desse grande bafafá que teve, eles receberam tantas pessoas talentosas que eles queriam uma dúzia de trainees. Eles acabaram estendendo mais, incluindo mais pessoas no processo seletivo, porque tinha tanta gente competente e talentosa que eles não queriam deixar de dar oportunidade para essas pessoas de fato ingressarem lá. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa mudar a nossa lente. Então, talvez eu precise mudar os pré-requisitos. Se essa mãe de manhã ela tá com homeschooling e aí eu preciso criar esse espaço de segurança para ela falar também, eu posso fazer combinados e arranjos com ela de trabalho, onde ela possa dar o melhor dela e ao mesmo tempo ela também esteja presente em casa. Só que isso é muito complexo no jogo empresarial, porque se eu sou uma pessoa que eu não sou consciente, não me interessa isso. Se eu sou uma pessoa que fiz talvez uma FGV, uma INSPER da vida, sou uma pessoa que vive numa bolha e sou uma pessoa privilegiada, dificilmente eu vou conseguir olhar para essa pessoa e falar, putz, ela tem um puta talento e também tem todos esses marcadores que atravessam as dificuldades que ela tem. Então, isso parte de eu ter uma liderança presente, genuinamente estar interessada em ouvir como essa pessoa está se sentindo, quais são os desafios que essa pessoa está na pandemia passando, e eu conseguir adequar a minha liderança e o meu trabalho à realidade dela. Às vezes a gente pensa que é o oposto, né? Uma ótima liderança é aquela que vai dar a visão, e as pessoas vão ter que se adequar. Na verdade, é o oposto. Eu sou uma pessoa melhor líder quando eu entendo a realidade daquela pessoa, incluo as necessidades daquela pessoa, a minha visão. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje, porque as pessoas não escutam, né? É o desafio da humanidade, escutar as pessoas. A gente está o tempo inteiro pensando em outra coisa, tentando retrucar o que a pessoa está falando, está no celular ou fazendo outras coisas e não está de fato presente. Então, se eu quero realmente ser um líder mais humano, eu preciso começar a ouvir mais e perguntar mais de maneira genuína. Como você está hoje? Como você está se sentindo? Posso fazer algo para ajudar você nesse seu momento? É disso que a gente está precisando. Só que ainda existe uma grande reflexão que a gente não pode misturar a vida privada, a vida pessoal, mas isso já está misturado. A gente acreditava que antes da pandemia, a gente tinha uma vida pessoal e uma vida profissional. Mentira, a gente não tinha. Se eu tô mal no pessoal, isso reflete no profissional e vice-versa. Agora, as coisas estão escancaradas. Esses limites não existem mesmo. Então, fazer esse tipo de pergunta parece boba, mas não é. E você não está invadindo a privacidade dela. Pelo contrário, dela ou dele. Você está, de maneira genuína, querendo entender a realidade dela para conseguir adequar o trabalho que precisa ser entregue. Então, é muito... gente, é virar ser humano. Porque a gente vira máquina, a gente vira esses bichinhos. Então, no fundo, o que a gente quer é se reconectar com a nossa humanidade e entender que eu tenho necessidade de se sentir pertencente, sentir valorizada, incluída, endossada. E que as pessoas também têm essas mesmas necessidades, né?
Então, é voltar a ser humano. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vitória da Bluefields Aceleradora e eu já sei, você teve aquela ideia sensacional durante a pandemia de mudar o mundo através do empreendedorismo, de realmente causar um impacto na sociedade, mas você não sabe por onde começar, você não sabe nem como validar a sua ideia. Mas fica tranquilo, nós estamos aqui para te ajudar. A Bluefields é uma aceleradora de negócios voltada para impacto social e tecnologia, tá? Justamente para te ajudar no caminho para validação, nessa aventura que é empreender. O Sparks é o nosso programa de validação, dura 72 dias, tá? E as inscrições já estão abertas. Ele começa dia 27 de maio, então você precisa correr com a sua inscrição. O Sparks, ele tem 4 etapas que culminam em um pitch day. Então, além de ter acesso à imersão em startups, startup game, startup tour, design sprint, mentorias, facilitações e acesso a metodologias ágeis, no final você ainda vai poder ficar frente a frente com redes de investimento anjo e falar da sua ideia. Olha que sensacional! Então a gente se vê no Sparks. Até lá! E você, dentro de tudo isso que você vem construindo com a Newa, a empresa que sente que precisa disso, ou quem está lá tentando sozinho, né, carregar esse piano, com uma Newa dentro da empresa, que tipos de serviços você oferece lá, além dessa consultoria, né, para as lideranças? O que mais a Newa, né, que você fundou? É até legal saber que ela nasceu em meio à pandemia, né? Eu entendi que a Newa vem dessa Karine, né, em meio ao momento que o mundo virou de ponta cabeça. Você viu essa oportunidade, essa necessidade que o mercado estava latente. O que eu posso usufruir dos serviços da Newa como executivo, como executiva, ou como um founder de uma empresa? O que eu consigo trazer da Newa para dentro do meu CNPJ? A primeira coisa que a gente faz é ouvir um pouco do momento que a empresa está. Como eu falei, a diversidade, ela não é de uma área de RH, de uma área de sustentabilidade. Ela precisa ser vista como algo estratégico dentro da empresa. Então, eu preciso adequar o meu plano de diversidade à realidade e estratégia, os objetivos estratégicos que a empresa tem. Então, o primeiro passo é entender qual é o momento que a empresa está, entender um pouco quem são as pessoas que estão no board da empresa, como que é a cultura da empresa, né? É uma cultura mais hierárquica, é uma cultura um pouco mais horizontal, já fez sensibilizações desse tema de diversidade e inclusão, tem grupos de afinidades, não tem grupos de afinidades, como que o executivo, né, a alta liderança, o CEO se posiciona, é uma pessoa engajada, interessada nessa pauta, é uma pessoa mais consciente ou ela não é uma pessoa que se posiciona nesse tema, tudo isso vai influenciar para eu conseguir pensar em treinamentos, em sensibilizações que apoiem essa empresa. Então, é sempre o oposto, é sempre eu ouvir o que a empresa tem de desafio, entender a cultura que a empresa tem e pensar em algo que adeque à realidade. A gente não quer, inventar a roda. Ninguém quer inventar a roda, a gente quer ser assertivo. Que a gente está ao lado dessa empresa porque a gente entende que diversidade tem a ver com inovação, tem a ver com produtividade, tem a ver com felicidade, tem a ver com impacto, tem a ver com resultado para o negócio. Então, entendendo um pouco mais desse momento que a empresa está, a gente consegue pensar em algo bastante assertivo. Eu diria que, assim, 90% a gente começa buscando desenvolver essas lideranças, tá? E aí, quando eu estou falando liderança, homens e mulheres. Em sua grande maioria são homens brancos, né? Porque são os que estão nos espaços de poder. Mas quando eu consigo fazer um letramento de diversidade e inclusão, onde é justamente isso, eu posiciono o que hoje pode, o que não pode, trago, né, essas pautas de diversidade, de gênero, de raça, desenvolvo essa liderança para ter essa escuta, criar esse ambiente de segurança para ele ser vulnerável, que a nossa intenção, quando a gente procura dar esse tipo de treinamento, a gente quer que essa liderança ela saia do mindset de comando e controle, que sabe tudo, que tem todas as informações. Ele não tem. E nessa área ele não vai ter mesmo. Então, se ele se coloca nessa postura de eu sou o aprendiz,
Pode ser que eu erre, fale uma frase, que eu fale algo errado, mas por favor me corrija. Poxa, eu quero entender a sua realidade, uma pessoa negra. Como que você está sentindo? Como que eu posso te apoiar? Me conta os seus desafios. Esse interesse genuíno pelo outro, ele é muito importante. Ele é muito importante. Porque para mim, eu não quero uma liderança construída. A gente não vai ter nunca essa liderança 100% construída. Ela está em construção. Mas se eu coloco nessa postura de eu vou aprender, vou reaprender, porque eu vou errar e vou aprender de novo, e tô aqui para saber como eu posso fazer isso junto com você, eu consigo, de fato, me transformar. Então, eu diria que para a gente conseguir desenvolver um trabalho sério, essa liderança, ela precisa se mostrar vulnerável. E não vulnerável de falar assim, cara, eu não sei. Será que eu chamo você? Como você se auto-identifica? Né? Qual que é a sua expressão em termos de identidade? A gente sempre quer nomear as pessoas, mas a gente pode falar, como você gostaria de ser chamado? Como você se autodeclara? Uma pessoa com deficiência, como você está se sentindo nesse ambiente? Existe algo que eu posso ajudar você nesse ambiente? Mas não, a gente quer já trazer um monte de coisa. Nossa, você tá bem? Você tá bem? Tudo bem aqui? Tá tudo bem? Não. Às vezes a gente precisa se colocar disponível e falar assim, quero aprender com você. O que você precisar, conte comigo. Estamos juntos. Às vezes é disso que a gente precisa. Então, essa desconstrução que a gente precisa. Não queremos líder que acerte tudo. A gente quer esse líder que, tô aberta pra aprender com você, entendeu? E aí são vários encontros que vão rolando, a consultoria em si, essa conversa líder a líder, executiva a executiva, e vocês vão passando por todas as camadas. Ele é bottom-up ou é top-down? Como que é a abordagem de vocês? A gente entende que diversidade, ela é top-down. Porque se eu não tenho alta liderança, sendo exemplo, ou seja, se eu não tenho o CEO falando assim, gente, eu tô aqui para aprender. Pode ser que eu fale coisas que possam soar inadequadas, mas eu gostaria de aprender com vocês. Se eu coloco a alta liderança nessa posição, eu estou dizendo para os meus liderados que eles também podem se posicionar dessa forma. Então, diversidade é top-down. Eu começo com a alta liderança. Como que funciona? A gente tem um treinamento chamado Liderança Inclusiva, que é um treinamento que a gente tem 4 módulos, são 24 horas, né? São sempre 3 horas por sessão, onde é extremamente, um grupo pequeno, relativamente pequeno, de umas 30 pessoas, onde a gente desenvolve dinâmicas e vivências para essas pessoas se exporem, trazerem os seus desafios. A gente cria, a gente dá cases de como que as empresas estão adotando, cria roleplays, né? Cria cenários para essas pessoas trazerem os seus desafios, e a gente faz esse trabalho de letramento de diversidade, inclusão, usa a base da CNV, que é a comunicação não violenta, que traz a filosofia do poder com as pessoas e não sobre as pessoas. Isso tem total a ver com criar esse ambiente de revisitar os meus privilégios, falar sobre as necessidades, mas também estar presente para as necessidades dos outros. E como é que eu crio essa cultura de confiança no ambiente que eu tô, a ponto de, se eu tenho uma mulher que foi interrompida 3 vezes numa reunião, ela possa dizer, olha, eu me senti desconfortável nessa reunião porque em 10 minutos eu fui interrompida 3 vezes e eu não consegui concluir meu raciocínio. Se eu não tenho esse ambiente seguro, com certeza essa mulher, e tiver consistentemente isso acontecendo, ela vai se desinteressar, ela vai se desmotivar e ela vai sair. Então, a gente está falando diretamente sobre resultados de negócio, a gente está falando de pessoas que se sentem pertencentes, valorizadas, e eu acho que esse é o tipo de liderança que a gente está buscando nesse momento. São essas lideranças que inspiram pelo exemplo. Né? Acho que nunca antes foi tão importante a gente ouvir a frase walk the talk, que é falar aquilo que faz. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a SAV.
né? A Savvi é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí, um dos caras que estão por trás da Savvi. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Savvi, www.savvi.com.br, savvi.com.br. Corre lá, porque é empresa de sonhador e vale a pena. É legal ouvir isso, cara, porque eu não sei se há 10 anos atrás existia uma NIL ou alguém estava tentando construir isso, né? Ou se alguém imaginava, né, dessa dor latente, dessa necessidade. Eu me agarro aí ao que você falou, né? O seu sonho era que uma NIL não existisse, né? Diante disso, a gente teria um mundo completamente diferente, né? Acho que a gente está longe ainda disso. Porém, tem que tentar todos os dias, não pode desistir, né? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que continuar. Eu queria agora, muito triste, me aproximando do final, queria passar aqui horas com você conversando, mas eu queria que você contasse, assim, na sua jornada empreendedora, né? Diante de todas essas dificuldades que você ainda tem, não só de carreira e também como empreendedora, que você contasse pra gente, assim, um tropeço que você aprendeu, assim, um erro que você falou assim, cara, aprendi demais, não vai se repetir, né? Não consegui dar a volta por cima, mas aprendi, e você contasse um erro que você conseguiu dar a volta por cima e tirou pelo menos uma limonada desses limões aí. Você tem algum caso para contar pra gente? Sim, eu acho que eu tenho feito muitas reflexões na pandemia sobre autodesenvolvimento. Eu sou uma pessoa que busca isso sempre. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi, e tem a ver com o lado profissional, mas lado pessoal. Às vezes, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito doadora, né? O Adam Grant, ele usa a diferença entre os doadores, tomadores. E eu sou essa pessoa que, assim, cara, eu vejo uma pessoa legal, nossa, vamos fazer um projeto juntos e tal. E eu aprendi que a gente precisa saber quem a gente coloca no nosso círculo íntimo. Às vezes a gente não conhece tanto a pessoa, e a gente rapidamente, vou dar exemplo de sociedade, né? Nas sociedades que eu tive, é natural, como empreendedora, você às vezes passar muito mais tempo empreendendo, trabalhando, do que muitas vezes com seu companheiro, com a sua companheira. E eu queimei muitas etapas nesse processo, do tipo casar sem namorar. Eu acho que eu aprendi isso, sabe? De desenvolver mais parcerias, entender mais como funcionam as pessoas, extrair ao máximo essa potência que é quando a gente está desenvolvendo projetos em conjunto. Então essa acho que foi uma grande reflexão que eu trago como empreendedora, é pensar com mais cuidado às sociedades de maneira geral e ter discernimento desses papéis, de quem eu coloco nesse meu círculo íntimo. Que às vezes eu confundi achando que a pessoa era amiga, mas a pessoa não era necessariamente amiga, ela estava num contexto mais profissional, então isso me deu uma maturidade muito grande. E eu acho que o que eu aprendi, né, que eu virei do limão uma limonada, com certeza foi no contexto quando começou a pandemia. E eu falei assim, cara, eu fui aquela pessoa que não levou a sério o online, né? Eu falei assim, esses treinamentos, todos os meus treinamentos eram presenciais, olho no olho, abraço, aquela conexão. E eu falei, não, isso aqui nunca vai funcionar. Só que eu tive pessoas comigo, do meu time, e pessoas que olharam e falaram assim, cara, esse é o momento. Se a gente não virar, a gente vai morrer. Então eu acho que é muito ouvir as pessoas que estão ao redor, né? Que estão vendo coisas que às vezes você não está vendo. E foi com essas pessoas que eu consegui migrar completamente os treinamentos que eram 100% presenciais no online. E a gente conseguiu fazer com que uma empresa não fechasse, não demitisse ninguém, conseguisse manter as pessoas no quadro, que essa era a coisa que eu mais queria. Eu não queria que a gente reduziu os nossos salários, reduziu o Prolabore e tudo, mas as pessoas que estavam com a gente não queria demitir. Então, eu acho que esse foi o meu maior aprendizado, é ouvir mais as pessoas que estão com você. E de fato,
olhar na colaboração esse potencial de realmente de inovar. E se não fossem essas pessoas, talvez eu teria virado a chave muito depois. Talvez eu falei assim, não, esses meses aqui não ia dar certo, vamos focar em outra coisa. E aí a gente tá na segunda onda, a gente sabe que esse ano ainda muita coisa vai ser online. Então eu teria realmente morrido como empreendedora. Caramba, que legal. Obrigado por você ter dividido isso, né? Acho que a sala de troféus é muito fácil de mostrar. Agora, a sala de derrotas, quase ninguém quer mostrar, né? Essas vulnerabilidades. Foi muito do que a gente falou aqui hoje, né? Exatamente. Estar vulnerável para poder aprender e ensinar, né? Principalmente ouvir. Acho que no episódio de hoje a gente aprendeu muito sobre ouvir, né? Sobre estar vulnerável, de querer aprender, né? E quero agradecer você ter dividido isso com a gente. Para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma dica aí para a gente beber da mesma fonte que a Ká, né? Eu quero ter toda entrevista e toda conversa de podcast, eu levo um pedacinho de uma pessoa que passou aqui pelo EmpreendaCast. E eu queria levar um pedacinho seu, assim, qual a fonte que eu bebo entre os podcasts? Deixa o seu podcast também para a galera conhecer, né? Terminando esse daqui, já corre para lá para escutar um pouco mais de cá para lá. Mas conta aí, um livro, um podcast, um evento que eu tenho que frequentar, qualquer coisa aí, deixa a dica para eu beber da sua fonte aí. Maravilha. Nossa, você falou, deixa o livro aí. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que a gente está falando dos sonhadores e sonhadoras, que é o do Simon Sinek. Ele tem um livro chamado Start with Why, Comece pelo Porquê. Eu acho que quando a gente está empreendendo, eu acho que o nosso fim principal, ele tem que ser o impacto. Se eu estou focado no resultado, provavelmente eu não vou conseguir. Resultado financeiro, eu não vou conseguir empreender. Se a gente olha as grandes empresas de sucesso, a gente percebe que essas pessoas, elas tinham uma visão de transformação do meio. E que o dinheiro, ele era um meio para atingir aquela visão. E por que a gente está falando disso? A gente precisa saber o que nos move. Por que o que eu faço, o que eu faço? Quando eu olho para mim, na Niwa, eu falei, mas por que eu faço o que eu faço? Eu tenho muita clareza por que o que eu faço. Porque eu quero, sim, viver nesse mundo com mais justiça social. Eu quero que as pessoas que hoje não estão representadas, elas estejam nesses espaços de poder. Eu quero que a gente tenha um país mais próspero, mais educativo, em termos críticos, né? Então, esse é o meu desejo. E quando a gente sabe o porquê nos move, a gente vai passar por esse turbilhão que a gente está passando, talvez de uma terceira onda, mas eu tenho aquilo muito claro onde eu quero ir. Aquilo é o meu norte. As pessoas estão indo embora, às vezes os projetos não estão rodando, a gente tem aquela dúvida de, putz, será que o negócio não vai dar certo, não vai dar certo? Mas se eu tenho essa visão do que eu quero, por que o que eu faço, eu consigo transformar esse meio. E eu não estou dizendo isso como eu sou uma sonhadora, mas não uma sonhadora utópica por si só. Eu gosto da utopia pragmática, que é, eu sou uma sonhadora, mas uso desse meu sonho, os arranjos que eu tenho, as ferramentas que eu tenho no momento para fazer esse meu sonho acontecer. É hackear o sistema mesmo. É isso que eu faço dentro das empresas. Nem sempre as empresas me dão a mobilidade e autonomia como eu gostaria de dar os treinamentos, mas eu sei que eu estou transformando. E então, dentro do contexto que eu estou, eu faço arranjos que sejam possíveis para conseguir transformar aquele ambiente. Então, a gente precisa saber por que o que a gente faz, o que a gente faz. Se a gente tem essa clareza, as coisas vão ser difíceis, porque elas não são fáceis, mas eu vou conseguir, muitas vezes, passar por esse turbilhão que a gente está vivendo hoje. Excelente, assim, ótima reflexão para a gente fechar com chave de ouro. Que dica incrível, né? E a outra dica é conferir lá o seu podcast, né? Você está semanalmente. Como é que a galera acessa o seu podcast? Terminando aqui, para onde que eles vão? Maravilha. Bom, o podcast está nas principais plataformas, né? Spotify, Google Podcasts, iPodcast, enfim. Se chama Somos Niwa. Toda quinta-feira a gente traz um especialista, um executivo, uma profissional de RH, uma pessoa, uma empreendedora que está fazendo a diferença no seu meio para trazer um tema sobre diversidade e inclusão. Então, a gente já trouxe a gente trouxe o ex-CEO da Bayer, que foi o Theo Vanderloo.
A gente trouxe a Dani Junco, da Bitumami, que também já esteve aqui no Empreenda Cast. A gente hoje tem um episódio saindo também, com uma empreendedora, a Fernanda Ribeiro, da Afrobusiness, onde a gente está falando sobre inclusão de pessoas negras na cadeia de fornecedores dentro das empresas. Então, a gente vai transitando por esses temas que às vezes são meio espinhosos, né, meio incômodos, mas porque a gente entende que a gente precisa falar. Então, falar sobre racismo, a gente tem que falar sobre como que os homens acessam as suas emoções. A gente trouxe o Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo do programa Encontro da Fátima Bernardes, onde ele falou muito sobre vulnerabilidade, sobre como os homens integram as suas emoções. E tudo isso vai fazer com que a gente seja uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Então, recomendo todo mundo, quem não conhece, acessa Somos Niwa, estamos lá nas principais plataformas. E deixa um comentário pra gente, direct message, pode nos acessar no @somosniwa. Estamos também por e-mail, contato@somosniwa.com.br. Caso tenha alguma dúvida, um comentário ou um novo insight que você queira ter de um novo episódio, só mandar pra gente. E muito agradecer, bem, né, Gu? Acho que passou tão rápido aqui. Passou, foi uma delícia. Vou te falar que eu ficaria conversando com você aqui por horas e principalmente aprendendo, ouvindo, que foi a mensagem que a gente deixou aqui nesse episódio. Você é uma empreendedora incrível, você é uma pessoa incrível e tem uma mensagem muito clara do que você tem como propósito com a Niwa, né? A partir do momento que você sentou lá, eu me lembro como se fosse hoje, a gente conversando da reunião para montar o seu podcast, que vocês queriam, e eu saí daquela reunião energizado, eu falei assim, cara, olha o tipo de gente que eu estou me relacionando, olha que tipo de informação e privilégio que eu tenho de acesso a esse tipo de informação, né? E quando você falou aí do porquê do porquê você faz isso, né? O que te move, aquele dia lá também me reforçou assim, puxa, o que eu quero fazer para deixar esse mundo melhor, né? Para educar mais pessoas, para entregar o coração, porque a gente se entrega, né, no treinamento, no workshop. Então, eu queria agradecer imensamente pelo privilégio de conversar com você. A Vitória e a Ana, que estão aqui também, mandar um beijo para elas que, de alguma forma, escutaram de tabela esse papo em primeira mão. Tenho certeza que adoraram, né? E agradecer de verdade, pelo ser humana, pelo ser humano que você ensinou a gente aqui a ser e pelo que você é também. Né? Tenho certeza que a sua família divide o teto aí com muita felicidade contigo e tem esse prazer de ter você. Obrigado mesmo, Ká. Obrigada, adorei estar aqui. Conte comigo sempre. Muito bem, então você aí, sonhadores e sonhadoras, corre lá, terminou esse podcast, vai escutar mais sobre a Ká, tem muita coisa bacana. Né? Confere lá o podcast dela, tenho certeza que você vai curtir. E a gente se vê no próximo episódio com mais uma história incrível, mais um empreendedor ou uma empreendedora aqui deixando o seu relato. E Ká, quem que você sugere para eu ir atrás para trazer para cá? Tem algum nome aí para eu... Me deixa um nome aqui de uma pessoa que precisa estar no Empreenda Cast. Peguei você de supetão agora. Uau! Nesses temas ou algum qualquer tema específico? O primeiro nome que vier na sua cabeça que eu preciso registrar a história aqui no Empreenda Cast. Eu vou indicar uma parceira, que é a Tônia Casarim. A Tônia Casarim, ela criou um best-seller, um livro chamado Monstros na Barriga, que é um livro que fala sobre as emoções, né? Que legal! Foi um livro que foi bastante usado, é bastante usado ainda hoje nas escolas públicas, mas ela tem todo um trabalho onde ela desenvolveu uma pesquisa para falar sobre as emoções, não só para as crianças, mas para os adultos, que a gente também não sabe lidar com as nossas. Uhum. E ela fala muito sobre liderança humanizada também. Hoje ela mora na Califórnia, mas ela vem fazendo vários projetos também dentro de empresas, empreendendo. E acho que é uma pessoa muito legal para você se conectar. Tá feito o convite aqui. Dela. Muito bem. Valeu, um beijão pra você, proteja-se aí com a família e até o próximo Hangout, até o próximo Invite, né? Enquanto a gente estiver protegido em casa. Um beijão, Ká. Obrigada, beijos. Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite.
Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. Uma produção, voz e conteúdo.